Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título: A toxicidade da amônia prejudica o crescimento e a saúde de peixes e camarões. Artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo ele foi publicado na Global Seafood Alliance em novembro de 2013. Vamos dar uma olhada aqui no sumário deste trabalho. Após a introdução, falar sobre toxicidade da amônia para peixes e camarões. Em seguida, estresse de peixes e camarões por amônia, concentrações seguras de amônia e, finalmente, considerações finais. Vamos para a introdução. O nitrogênio amoniacal total, NaT, nitrogênio amoniacal total, é a soma das concentrações do nitrogênio da amônia não ionizada, NH3, e do nitrogênio da amônia ionizada, NH4+, sendo que o NH3 é a forma tóxica de nitrogênio amoniacal total. A amônia é um composto comumente encontrado na água de tanques de aquicultura, sendo excretada pelos peixes e camarões através das brânquias e liberada para o meio pela atividade bacteriana decompositora da matéria orgânica. A aplicação de fertilizantes amoniacais, tais como ureia, sulfato de amônio, fosfato de amônio, também libera amônia para a água. A proporção de NH3 no NaT, nitrogênio amoniacal total, aumenta com a elevação da temperatura e principalmente com a elevação do pH da água. Para uma mesma temperatura e pH, o aumento na salinidade da água reduz um pouco a proporção de NH3 no NaT. Logo, a salinidade da água tem um efeito inverso sobre o percentual de NH3 no NaT. Antes de ser excretada pelas brânquias por difusão simples, a amônia circula brevemente no sangue do peixe e na hemolinfa do camarão. Quando a concentração de NH3 na água é baixa, o gradiente de concentração é favorável à excreção branquial, isto é, a movimentação de NH3 do sangue ou hemolinfa para fora do organismo. Entretanto, quando as concentrações de NH3 na água se elevam, a taxa de excreção branquial diminui, levando a um aumento na concentração de amônia no organismo. A queda na excreção de amônia afeta negativamente a fisiologia animal, podendo levar o peixe e o camarão à morte. Vamos para o ponto 2. Ponto 2 trata toxicidade da amônia para peixes e camarões. Das duas formas de amônia, isto é, NH3 e NH4+, a tóxica é a não ionizada, NH3. Logo, a toxicidade da amônia dependerá muito do pH da água, havendo maiores riscos de estresse por amônia em águas com pH maior que 8,5. Ocorre uma variação natural e diária no pH da água, com o menor valor de pH sendo observado ao amanhecer e o maior valor diário de pH sendo observado no período da tarde. Em águas com alcalinidade excessiva, isto é, acima de 200 mg por litro, o pH da água poderá se manter elevado durante todo o dia, isto é, mesmo no período noturno. Pesquisas realizadas sobre a toxicidade da amônia para peixes e camarões determinaram que a concentração LC50 do nitrogênio NH3 da amônia não ionizada, LC50, a concentração que levou a óbito 50% da população experimental no período de tempo do teste, geralmente 96 horas. Então é isso, essas pesquisas que trataram da toxicidade da amônia, elas, em geral, elas determinam o LC50
96 horas, que é a concentração que foi letal para metade da população experimental, concentração do composto, no caso o nitrogênio da amônia não ionizada, foi letal para metade da população experimental após 96 horas de observação, portanto, 4 dias. Temos aqui uma tabela. Essa tabela 1, ela nos mostra resultados de LC 5096 para o nitrogênio NH3 em miligramas por litro, para peixes e camarões de água doce, bagre do canal, tilápia, truta arco-íris, Oncorhynchus clarke, Pimephales promelas, camarão de água doce, e a última linha, os seus valores médios. A gente observa que a tolerância, a resistência ao nitrogênio amoniacal varia com a espécie de peixe, camarão. A gente tem espécies de peixe que são mais sensíveis à amônia, a truta, por exemplo, salmonídeos, e já espécies mais tolerantes, mais rústicas, bagre do canal e a tilápia. E a gente observa também nessa tabela que o camarão de água doce, os pitus, os macrobráquions, também têm uma boa resistência à amônia. Em média, a concentração segura do nitrogênio NH3 em miligramas por litro, considerando que essa concentração corresponde a 5% do valor LC 5096, que é um teste de toxicidade aguda. A concentração média segura é aquela menor que 0,08 miligramas por litro. Então, para simplificar, a gente pode dizer que deseja-se que a concentração de nitrogênio NH3 em miligramas por litro de águas para criação de peixes e camarões de água doce estejam abaixo de 0,1 miligramas por litro. Vamos agora para a tabela 2. A tabela 2 é concentrações de LC 5096, nitrogênio NH3 miligramas por litro, para peixes e camarões marinhos, Morones saxatilis, Cynocius nebulosus, Lithopeneus schmidt, Lithopeneus vanamei, Peneus monodon. Do mesmo modo que visto para as espécies dulcícolas, as espécies marinhas de peixes e camarões, elas apresentam diferentes tolerâncias à amônia. Temos espécies mais sensíveis e mais rústicas. O vanamei, camarão branco do Pacífico, se destaca como uma espécie tolerante à amônia. Então é uma característica que ajuda a explicar o sucesso da criação comercial do vanamei em todo o mundo. E a gente observando os valores seguros de nitrogênio NH3 em miligramas por litro, que mais uma vez correspondem a 5% do LC 5096, a gente observa que, em média, peixes e camarões marinhos, as águas de criação para peixes e camarões marinhos devem ter menos de 0,07 miligramas de nitrogênio NH3 miligramas por litro. Portanto, há uma semelhança muito grande entre a tolerância, valores seguros, não estressantes, de nitrogênio amoniacal, quando se considera animais marinhos em geral, peixes e camarões, dulcícolas, animais aquáticos em geral, peixes e camarões dulcícolas e marinhos. Portanto, a água de criação em aquicultura, independentemente se é uma espécie de água doce, peixe e camarão, se é uma espécie marinha, peixe ou camarão, ela deve ter menos de 0,1 miligramas de nitrogênio NH3 por litro. É um valor seguro que não causa estresse ao animal. Em geral, o LC50 para vários compostos tóxicos
diminui com o aumento na temperatura da água, indicando que a elevação na temperatura da água aumenta a toxicidade destes compostos. Com a diminuição no pH da água, a proporção de NH3 no NaT diminui. Entretanto, pesquisas realizadas com o bagre do canal e a truta arco-íris mostraram que a amônia não ionizada se torna ainda mais tóxica em meio ácido. Portanto, uma mesma concentração de NH3 será mais tóxica ao peixe em águas ácidas do que em águas alcalinas. A salinidade da água exerce efeito protetor aos peixes e camarões contra a amônia. Logo, o Vanamei, Lithopeneus vanamei, será mais suscetível ao NH3 quando for criado em águas interiores de baixa salinidade do que em águas litorâneas. Este foi o ponto 2. Vamos em frente, vamos agora para o ponto 3. O ponto 3, ele discutirá estresse de peixes e camarões por amônia. Vamos ver isso daqui. Estresse por amônia causa lesões branquiais, retardo no crescimento e aumenta a susceptibilidade de peixes e camarões às doenças. A concentração de amônia não ionizada na água, que é a forma tóxica de amônia, varia ao longo do dia, mesmo que não haja alteração na concentração do nitrogênio amoniacal total, NaT. Se, por exemplo, a concentração de NaT na água for igual a 1 mg por litro e o pH variar de 7,4 para 8,8, 7,4 ao amanhecer, 8,8 durante a tarde, e a temperatura variar de 26 graus Celsius ao amanhecer para 28 graus Celsius, certo? pH passou de 7,4 para 8,8, manhã cedo, tarde, temperatura passou de 26 para 28 graus Celsius. A concentração de NH3, mantendo a mesma concentração de NaT de 1 mg por litro, a concentração de NH3 passará de 0,015 mg por litro ao amanhecer para 0,306 mg por litro no período da tarde, ou seja, um aumento de 20 vezes. Peixes e camarões submetidos por longos períodos a concentrações subletais de amônia, eles se tornaram mais resistentes ao estresse pela amônia. Em outras palavras, animais que foram previamente expostos a níveis moderados de amônia demonstraram maior tolerância quando submetidos a concentrações agudas de NH3 em algum momento posterior. Como as concentrações de amônia em tanques de aquicultura tendem a se elevar com o decorrer do ciclo produtivo, por conta do aumento na biomassa estocada e a proporcional maior oferta de rações, os animais passam a tolerar paulatinamente níveis maiores de amônia na água à medida que o tempo passa. Este foi o ponto 3, vamos para o 4. O 4 ele vai discutir medidas para prevenir e reduzir amônia elevada. Quando forem constatados níveis estressantes de amônia na água de tanques de aquicultura, isto é, concentração de nitrogênio NH3 acima de 0,1 mg por litro, pode-se fazer a troca de água de modo emergencial ou restringir a oferta de rações aos animais de modo preventivo. A aplicação de fontes de carbono de alta biodegradabilidade, quase isenta de nitrogênio ao tanque, tal como o melaço, também é capaz de reduzir de modo rápido a concentração de amônia da água. Nesse caso, é importante dispor de um sistema suplementar de aeração da água, uma vez que a demanda biológica por oxigênio dissolvido irá aumentar após a aplicação do melaço. A aplicação de probióticos na água
que contenham cepas de bactérias nitrificantes e anamox, também poderá ser útil na remoção de amônia na água. É importante controlar o pH da água para evitar valores acima de 8,5, o que elevaria muito a proporção de NH3 no nitrogênio amoniacal total. Sem dúvida, a manutenção de boa oxigenação e circulação da água previne a ocorrência de níveis estressantes de amônia ao estimular o processo de nitrificação bacteriana. Como NH3 é um gás amônia, a agitação da água realizada pelo trabalho dos aeradores mecânicos também remove a amônia da água por volatilização. Os sedimentos dos viveiros podem ser fonte de amônia para a água. Para minimizar essa ocorrência, deve-se expor o solo do viveiro ao sol entre ciclos de produção. A correção do pH do solo do viveiro através da calagem também diminui a liberação de amônia e de outros gases tóxicos dos sedimentos para a água durante o ciclo de produção. Vamos para as considerações finais deste artigo. Em sistemas intensivos de aquicultura, isto é, naqueles nos quais a densidade de estocagem de animais é elevada, as concentrações de amônia na água podem atingir níveis estressantes e letais aos peixes e camarões. Águas tropicais, doces ou de baixa salinidade e de pH elevado são as mais suscetíveis a causar estresse nos peixes e camarões por amônia. Logo, medidas devem ser tomadas para evitar o superaquecimento da água, para manter a salinidade da água em níveis mais elevados, desde que dentro da faixa de conforto osmótico da espécie, e para prevenir que o pH da água alcance valores acima de 8,5. Essas medidas contribuiriam para aliviar o estresse de peixes e camarões por amônia. O monitoramento da temperatura da água de raceways de carcinicultura que tenham sido cobertos com estufa deve verificar se não está ocorrendo o superaquecimento da água no período da tarde. O peixe ou camarão que não consegue excretar amônia para a água na taxa necessária para a manutenção da sua saúde assemelha-se à pessoa que sofre de alguma patologia nos rins, que a impede de urinar normalmente. Os danos à fisiologia animal e humana, nos dois casos, seriam evidentes. A alcalinidade da água auxilia a tamponar as variações diárias de pH e evitar, desse modo, estresse ácido e básico aos animais. Todavia, quando a alcalinidade da água é muito elevada, acima de 200 mg por litro, o pH da água se mantém sempre acima de 8, mesmo durante a noite. Nesse caso, o risco de estresse por amônia aos animais será constante, não apenas no período vespertino do dia. Tendo em vista que a toxicidade da amônia é maior em águas de baixa salinidade, o monitoramento da amônia deveria ser mais frequente e cuidadoso na criação do vanamei criado em águas interiores, doces e oligoalinas. Mesmo que se consiga controlar as entradas de amônia na água, evitando o aumento nas concentrações de NaT, nitrogênio amoniacal total, o descontrole da temperatura e principalmente do pH da água poderá elevar as concentrações de NH3 para níveis estressantes aos animais. As águas de criação de peixes e camarões de qualidade subótima, embora não permitam alcançar as maiores taxas de crescimento corporal possíveis, conferem maior resistência aos animais ao estresse. Esses animais, em episódios posteriores de picos de amônia, sofreriam menos do que animais que foram sempre mantidos em águas de qualidade
ótima. Este foi o artigo, vou ficando por aqui, agradecendo a todos a audiência, desejando paz e saúde. Até a próxima.